Pois a gente teve um mês bastante difícil para as commodities. É um momento de evitar commodities na carteira de dividendos? De maneira geral, né, eu sugeriria aí para o investidor, principalmente aquele que não acompanha o mercado de commodities todos os dias, não tem tempo de ficar olhando o noticiário o tempo todo, de não se expor muito à classe de commodities neste momento, né? A gente tem aí muitas dúvidas sobre como que a atividade global vai ser impactada, como que os Estados Unidos vão ser impactados, como que a China vai ser impactada, né? Obviamente, as duas maiores economias, elas têm um peso grande aí sobre a demanda de commodities, mas o mundo inteiro, de maneira geral, pode e deve acabar sofrendo algum tipo de impacto, né? E as commodities, elas estão diretamente ligadas a essa demanda, a essa atividade dos países, né? Então, com as tarifações, a expectativa é que essa demanda caia. E é por isso que a gente viu o minério de ferro caindo, a gente viu o petróleo caindo bastante, entre outras commodities, né, negociadas. E com isso eu sugeriria para o investidor não estar tão exposto a commodities nesse momento. A gente viu, principalmente ali nos últimos 4, 5 anos, as empresas de commodities pagando grandes dividendos na Bolsa Brasileira. Eu entendo que esse é o momento de reavaliar um pouco essa estratégia, né? Se o investidor tem muita commodity na carteira, reavaliar a estratégia. A gente provavelmente pode estar entrando num momento aí mais benéfico para as empresas domésticas. Então, acho que seria uma hora do investidor avaliar com carinho, né, empresas domésticas que gerem caixa, que estejam negociando aí por múltiplos descontados. Se ele tem uma exposição muito grande neste momento a commodities, talvez repensar e colocar um pouco mais de empresas domésticas. Agora, se ele já está com uma carteira balanceada e não tem problema ele ter alguns ativos de commodities, a minha única questão aqui é ele não estar sobrealocado nessa categoria, né? Porque, apesar dessa situação mais difícil para as commodities, Petrobras está na carteira de dividendos para maio, continua. Por que ela continua? Sim. Petrobras continua, né, por uma série de fatores, né? Obviamente as ações caíram no mês de abril e a gente entende que neste momento, com uma queda aí de praticamente 15% das ações, elas voltaram para múltiplos bastante interessantes, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto com o petróleo ali rondando a região dos $60 por barril, a gente entende que ele já está numa posição assimétrica, né? Isso quer dizer o quê? Para a gente, com o petróleo ali próximo dos $60, já tem muito produtor com custos acima desse nível que vão ter que repensar as estratégias, que vão ter que repensar a produção, que talvez não invistam em aumento de produção porque eles já estão praticamente queimando caixa nesses níveis, né? Isso tende a recolocar esse mercado num equilíbrio, né? Então, assim, obviamente as tarifas elas vão contribuir para uma redução da demanda de petróleo, mas ao mesmo tempo, quando os preços caem e esses produtores marginais eles acabam reduzindo a oferta, você tem um novo equilíbrio ali e isso tende a pelo menos servir aí como um piso para esse mercado. Difícil saber onde, né, é a mínima, mas a gente entende que é acima desses $50, $55. E a Petrobras ela é geradora de caixa acima dos $50 por barril, né? Enquanto o petróleo estiver acima dos $50, ela consegue gerar caixa. Então, para a gente, isso serve como uma certa margem de segurança para manter as ações na carteira. Neste momento, claro, a queda do petróleo ela vai reduzir a expectativa de geração de caixa. Mas, neste momento, a gente ainda vê a companhia pagando 10% de dividend yield aproximadamente. Não são os mesmos 20% de dividend yield quando o petróleo estava $80, mas ainda é um nível interessante, 10% de yield é um nível que está ali entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa ainda. Então, esses motivos garantem a Petrobras esse lugar aí na carteira de dividendos, mas, de novo, né, fica aquela ressalva. Não é o momento do investidor ter só ações de commodities na carteira, sempre pensando numa alocação diversificada, né? E pensando nas empresas ligadas ao cíclico doméstico, o que você pode falar que está na carteira para maio? Uma das empresas que a gente gosta bastante, que está um pouco fora, né, desse cenário de commodities, é a Eletrobras, né, a companhia que a gente entende que está barata, está num setor
relativamente estável, né, que é o setor de energia. E a gente tem que lembrar que recentemente a companhia resolveu ali o imbróglio com o governo, que estava questionando o poder de votos, né? Isso está praticamente aí resolvido, na verdade, e a gente entende que a partir desse momento as ações elas devem começar a reagir um pouco mais à melhora de fundamentos da companhia, né? A gente viu nos últimos 2 anos aí, desde que começou esse questionamento do governo, os resultados da Eletrobras melhoraram muito, né? Até as condições do setor melhoraram bastante, com os preços de energia subindo, e as ações praticamente não acompanharam, muito em função dessas desconfianças, até riscos de o governo fazer algum tipo de intervenção. A gente entende que com essa questão resolvida, os papéis devem começar a seguir um pouco mais os fundamentos, que, como eu já disse, estão melhorando bastante, né? E inclusive devem permitir aí um aumento nos dividendos distribuídos pela companhia.